Neste mês nós temos recebido os pastores de algumas congregações, dentro da programação do mês de missões estaduais, para dar um breve testemunho do seu trabalho da congregação, como vai. Hoje está conosco o pastor Bertrand da congregação em Varadouro, aqui, na rodoviária. Eu convido o pastor Bertrand para o seu testemunho agora. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Queridos, com muita alegria que nós estamos aqui para falar um pouco do trabalho ali da congregação da nossa igreja aqui no Varadouro. O trabalho lá tem sido uma bênção, desafiante, e esse ano foi um ano um pouquinho difícil, mas umas dificuldades onde nós temos aprendido bastante, né? Eu vou ser bem breve com os irmãos para falar aqui. Bom, primeiro quero lembrar que a congregação do Varadouro, nós fizemos 17 anos como congregação, e nós estamos com aproximadamente uns 70 membros e congregados lá na congregação hoje. E nossa programação é aos domingos, às 16 horas começa a escola bíblica, 1 hora, e às 17 horas nós temos o culto. E o culto vai até às 18h40, 18h50, estourando vai até 19 horas. Isso no domingo, pela tarde. Na quarta-feira nós temos culto de doutrina e oração. No domingo, um domingo pela manhã nós temos consagração. E aos sábados temos ministério dos homens. E outras programações que surgem no decorrer de alguma atividade extra que nós temos, né? Mas eu quero passar aqui rapidamente algumas imagens aqui mesmo, né? Bom, aqui estamos nós, a Aldeci, e do outro lado o Bertrand Filho, lá. Aqui os irmãos, aqui os nossos pastores, colegas, né, todos da congregação aqui, uma mais antiga e outra mais recente. Aqui é um dia de culto normal lá dos irmãos na congregação do Varadouro. Aqui é um culto de missões, e aqui nesse culto nós estamos orando pela obra missionária transcultural. Aqui sempre nós fazemos um culto da igreja perseguida, é por isso que os irmãos aí estão vestidos bem a caráter, né? do povos muçulmanos. Esse aqui é o Ministério dos Homens, que nós sempre nos apresentamos. E agora nós vamos mostrar um pouco dos nossos missionários transculturais, né? Que a igreja participa diretamente deles em oração e também uma pequena contribuição. Aqui os irmãos já conhecem bem que a família, pastor Jorge Sepúlveda, né, ele, a esposa, inclusive o pastor Jorge também passou recentemente, num desafio, ele fez uma parceria lá e está alugando um imóvel lá, uma igreja, onde ele vai estar recomeçando ali em Orlando um novo trabalho agora. E nesse mês nós estamos nesse acompanhamento com ele, em oração para que tudo possa dar certo. Aqui é nossos missionários agora aqui no Paraguai, na cidade de Hernandalha. Os irmãos estão vendo ali o pastor Elimar Lopes e Josenilda. Lembrando que esses missionários há 17 anos foram enviados pela própria congregação, lá ainda nessa época era o pastor Jorge, né? E aqui os irmãos estão vendo esse grupo de crianças, que é um ministério que ele criou lá, onde ele adotou essas crianças soropositivas. Aí ele fez lá, tem muitas histórias bem interessantes com relação a eles, né? Um fato interessante com o pastor Elimar é que alguns anos atrás, quando o presidente do Paraguai era aquele, eu esqueci, que ele é solteiro, então a primeira dama era a irmã dele. E um dia eles foram visitar essa ONG, porque assim, o trabalho dele tem muito impactante lá no Paraguai.
impacto de um lado, mas também por outro, ele sofre muito preconceito por conta das crianças. Eles já foram expulsos de várias ruas, né? Quando eles se instalam, aí de repente a população vai lá e eles têm que ir para um canto e outro, mas ele estava precisando fazer um tratamento aqui no Brasil, e pelo SUS, um tratamento que só no Brasil poderia fazer com essas crianças. Mas não tinha como o governo do Paraguai liberar o visto para que eles saíssem, aquelas crianças do Paraguai. E isso estava deixando eles muito transtornados. E um dia, a irmã do presidente, que é a primeira dama, né, representando, ela foi visitar. E ele disse que o exército fechou toda a rua, foi uma comitiva mesmo presidencial lá. Veio embaixadoras, tudo, né? Olharam, gostaram do projeto, e no final ela perguntou para ele: você quer alguma coisa para a ONG de vocês? Vocês querem alguma coisa? Peça o que vocês quiserem. Aí ele disse: eu quero, eu gostaria que a Justiça do Paraguai liberasse para que eu pudesse levar as crianças para o Brasil para ser tratada. Na mesma hora ela deu uma ligada, ligou para um juiz, para outro, pouco tempo já estava com alvará, e de lá para cá umas 2 ou 3 vezes. Foi, inclusive uma das vezes ele veio aqui, eu pedi para ele apresentar isso aqui, esse trabalho aqui. Então nós estamos assim em oração, já estão bastante grandes. Hoje eles estão com 12 crianças, entre adolescentes e crianças. Recentemente eles receberam uma menina de 13 anos, não era bem o perfil do grupo, mas ela foi rejeitada por toda a família e conseguiram trazer. E por último, é o bem conhecido de todos nós aqui, que é o pastor Madeira, né? Então o pastor Madeira, a congregação abraçou mesmo ele, o ministério mesmo, ele agora é missionário de lá, e na medida que a igreja for crescendo, eles também vão sendo reconhecidos. Bom, queridos, eu quero fechar aqui agora com vocês, é que durante muito tempo nós vínhamos caminhando e precisávamos de tomar uma postura naquela congregação, uma postura assim de igreja crescer. Então durante um bom tempo, surgiu uma ideia de criar um projeto chamado Koinonia e Grupos Familiares, né? Esse projeto Koinonia e Grupos Familiares, ele nasceu primeiramente do coração de Deus. Quando eu digo Deus falou para mim, os irmãos entendem, né? Deus falou para mim através da sua palavra, está ali os textos, não tem aqui coisa não. Então o Senhor falou para mim esse texto de João 13:35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essa palavra, irmão, muito tempo me incomodou, né? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se você olhar direitinho, Jesus está querendo dizer aqui: olha, a sociedade lá fora, os incrédulos, só vão reconhecer vocês como discípulos se entre vocês tiver amor. Então eu dou aula de discipulado e tudo mais, e isso me incomodava, e aí surgiu. Como fazer? Porque se tiver amor uns aos outros, isso é o quê? Comunhão. Aí o Senhor me passa esse texto aqui, que a igreja primitiva como referencial, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí eu digo: agora vamos fazer na prática. Há um ano atrás vim reunir com a minha liderança, orando, jejuando, e agora nós vamos colocar em prática esse projeto. Nós dividimos a igreja em 4 grupos, né? Os líderes são pessoas da minha alta confiança, gente com caráter mesmo, que eu trabalhei na vida deles, né? E nós vamos, a partir de agora, viver intensamente essa vida cristã, os 7 dias das semanas, né? Então, todos os dias da semana, nós vamos estar se comunicando, cada grupo. Por exemplo, esses que estão de fora, vão todos receber pastor Jorge, toda a sua família, pastor Madeira, quando tiveram toda a sua família, no dia de aniversário, eles vão estar recebendo parabéns, atenção, uma vez por semana eles vão estar, uma vez por semana, cada grupo, uma semana eles vão koinonia, ou em alguma praia, ou alguma praça, em algum lugar, outra semana eles vão estar na casa de algum irmão. E uma coisa interessante, irmãos, que nesse grupo, nessa koinonia que nós estamos incluindo, existe também a necessidade de uns ajudar os outros. Recentemente, uma irmã nossa, que mora lá em Mangabeira, que ela é aposentada, mas um salário assim, muito no limite, a casa dela estava com a fiação toda deteriorada.
e precisava de fazer uma nova fiação. E aí eu levei para a igreja, já num culto de coinonia, que devíamos orar por ela. E alguns irmãos chegaram lá, pastor, eu fui impactado por Deus, nós vamos fazer a obra. Aí um fez assim, não, eu tenho fios. Aí aquele levantou fios, outro, eu tenho isso e aquilo, e outros deram uma oferta, e nós compramos toda a fiação elétrica, irmão, todos os interruptores, e um grupo de irmão foi para lá, irmão, passar 2 fins de semana e mudaram toda a rede elétrica. Aí eu digo, isso é coinonia, irmãos. Aí a gente inaugurou. Então, a partir de agora, esses grupos vão trabalhar assim. Aquele irmão que está necessitado, vai um grupo lá, pinta a casa, arruma, faz qualquer coisa. E assim, querido, nós vamos. E agora, você te pergunta, tem propósito? Tem sim. Com isso aí, cada pessoa que nós convidarmos para vir para a igreja, essas pessoas vão cair numa rede dessas coinonia. E aí eles vão ser acompanhados. Nós vamos ligar para ele. Nós vamos ver quem é ele. E essas pessoas, na medida que elas começarem a frequentar a igreja, elas terão uma sala lá especial para elas, aguardando. Se elas converterem, porque nós vamos pregar o evangelho do reino, não pastor, aquele de arrependimento. Tá? Ninguém vai entrar lá por movimento, não, vai entrar pela palavra. Aqueles que se converterem realmente, de verdade, nós percebemos, vão para o batismo, né? E do batismo, eles vão ser acompanhados pela igreja, participando, mas o grupo de coinonia vai estar acompanhando eles durante toda a semana. Então a ideia é que todos os dias esses grupos estejam em comunhão. Agora a igreja, irmão, não perde a sua identidade. Tudo continua normalmente. Os cultos nos domingos, culto de oração, escola bíblica e tudo mais, né? E aí, irmão, nós esperamos, se Deus permitir, que Deus possa, daqui para frente, daqui a alguns meses, quando o coinonia, todo mundo tiver assim, realmente com a comunhão bem firme uns com os outros, aí nós vamos começar a segunda etapa do projeto, que é o projeto que vai ser o discipulado pessoal, onde nós vamos estar onde eu vou estar treinando cada um, para cada um saber cuidar de outra vida, né? E eu vou encerrar agora com 2 minutos, viu, pastor? Só me espera 2 minutinhos, o senhor me deu até 8 horas, mas eu vou passar só 2. Eu queria que ele passasse só um videozinho, que esse vídeo é bem conhecido de muita gente, que ele vai ser mais ou menos o retrato do que, uma das coisas que nós queremos fazer. Rômulo, você podia passar? E aí nós estamos encerrados. Jesus disse, ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como ele fez, e como ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja.